Você acha que Daniel não podia estar com vontade de comer um pernilzinho daquele, irmãos? Sentar numa mesa daquela? Imagina o que era inclusão. Primeiro eles já eram, olha, os maiorais da tribo, lindos, bonitos, inteligentes. Agora vão comer do melhor do rei. Olha aí, que onda, hein? Que inclusão, hein? Mas Daniel fala, não, eu não vou trocar a mesa do rei dos reis por essa mesa. Ocorre que na vida cristã me parece que alguns, na primeira proposta de uma mesa que aparentemente é bonita, já estão perdendo a sua identidade. É entrar lá e fazer aquilo que o meu Deus me deu, sabe por quê? Quem não perde a identidade não perde o propósito e a promessa. Quem não perde identidade não perde propósito, não perde promessa. Nos diz assim então a palavra do Senhor. E no terceiro ano de Jeoaquim como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. E o Deus eterno deixou que Nabucodonosor conquistasse a cidade, e também que pegasse alguns objetos de valor que estavam no templo. Nabucodonosor levou esses objetos para a Babilônia e mandou colocá-los no templo dos seus deuses, na sala do tesouro. E o rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. Todos eles deviam ter boa aparência, não ter nenhum defeito físico, deviam ser inteligentes, instruídos e ser capazes de servir no palácio. E precisavam aprender a língua e estudar os escritos dos babilônios. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele mesmo comia e bebia. E depois de 3 anos de preparo, esses jovens deveriam começar o seu serviço no palácio. Entre os que foram escolhidos estavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Pai, tua palavra será proclamada e ela sempre faz aquilo que agrada ao teu coração. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Fale conosco como igreja, pois é um desejo nosso ouvir a tua voz. Por isso oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Existe um contexto histórico muito forte no livro de Daniel, que talvez à noite eu faça uma abordagem um pouco mais profunda. Mas é interessante observar o ano de 587, a queda de Jerusalém. Então, todo o templo é saqueado, tirados os utensílios. E aí, não só as peças vão sendo removidas agora para a Babilônia. E Babilônia é só lembrar da Torre de Babel. E para você se situar um pouquinho, onde fica hoje o Iraque. E foram todos levados, porque a cidade toda fora tomada. Mas curioso é que, em determinado momento e paulatinamente, vai sendo levado também todo um capital intelectual.
E interessante a ordem de Nabucodonosor. Vocês devem pegar os melhores. Quem são esses melhores? Jovens. Pode ser assim da idade do pastor Anderson Marcel, na faixa dos 30, 40 anos. Não, já está velho. Tem que ser jovem. Pode ser bonito igual o pastor Anderson. Não, tem que ser bonito. Está excluído. Pode ser que tenha inteligência que o pastor Anderson tem. Não, não tem que ser muito mais inteligente. Sem nenhum defeito físico. Porque tinha gente que era inteligente e bonito, mas tinha defeito físico, estava fora. Tinha gente que não tinha defeito físico, mas que era muito inteligente, mas era feio. Ué, está escrito aqui, sim ou não? Tinha que ser o quê? Bonito. O feio estava fora. Isso eu estou falando para vocês se imaginando onde você se enquadra dentro desse contexto, irmão. Para você ter... A Bíblia fala que ninguém pense de si além do que convém, mas que pense o quê? Na medida certa, não é? Com moderação. Porque tem gente que não é e acha que é. E tem gente que não é, acha que é, e por aí vai. E vai fazendo esse negócio todo aí. Mas os critérios estabelecidos, eles queriam o suprassumo da nata. Resumindo, era isso. Ele falou, nós queremos esses melhores, todos esses melhores. E o rei vai então ordenar a Aspenaz. Está aí uma dica boa para você botar o nome no filho, Aspenaz. E ele era chefe então de todo o serviço, que fosse trazer alguns israelitas, e ainda determina qual era a tribo ali. E não era de qualquer tribo, a tribo era nata, o povo que deveria vir era um jovem, na flor da idade, com o melhor que tinha. Ele foi muito específico, irmãos. Ele queria tudo de bom e do melhor para o reinado dele. E às vezes, quando a gente pensa em reinado de Deus, a gente dá o que sobra, faz de qualquer jeito e coloca de qualquer forma. Me lembro quando o filho da Márcia, ele passou alguns concursos, porque o filho da Márcia é muito inteligente, irmãos. Aliás, puxou a beleza e a inteligência da mãe. Quando faz besteira, é a raça do pai. Ó, lá da tua casa, isso aí é lá da tua casa, da tua família, veia da tua família. E esse garoto, ele era um concurseiro profissional. Eu lembro que ele fez vários concursos e passava nas primeiras colocações. Aí o Luiz e a Flávia vão lembrar os outdoors que tinha no Rio de Janeiro com o rosto do Lucas. Lembra disso, Vivi? O Jefferson aí. E aí o Lucas fala assim, papai, eu decidi que Deus me deu uma inteligência que não foi para eu ganhar dinheiro. Foi para eu ganhar vidas. Deus fez a minha vida um case de sucesso para que eu renunciasse tudo isso pelo Evangelho. E eu vou ser ministro da palavra de Deus. A minha curiosidade, irmão Ricardo, é que alguns na igreja falam assim, mas ele passou em primeiro lugar para a medicina, por que ele não vai ser médico? Ele pode ser médico e servir a Deus. Outros falaram assim, por que ele não vai ser engenheiro do ITA? Por que ele não vai ser almirante lá? Ele passou primeiro lugar da escola naval. Manda esse menino ir para lá. Não. Deus o chamou para ser ministro da palavra de Deus. Pô, mas ele é inteligente, ele tem um potencial enorme. E o reino de Deus precisa disso, irmãos. Precisa dos melhores, de jovens, dispostos, estudiosos, tementes, valorosos, bonitos, mas não é bonito com essa cara que você está pensando, não. Porque a beleza para Deus é outra, irmãos. Porque tem gente que vem para a igreja aqui hoje, né? Aí bota lá o cabelo, faz, arruma, bota maquiagem, cola o cílio. Outro dia eu vi, assim, no meu gabinete lá, uma pessoa botando um negócio assim no olho. Eu falei, meu Deus, vai arrancar o olho. Aí era para ficar um negócio assim virado. Eu não entendi aquilo, não. Eu fiquei olhando, falei, gente, que troço de doido, quase dentro do olho, que eu estou apertando assim. Não, é para o cílio fazer a curva. Eu falei, Jeová, precisa desse negócio todo assim?
Eu estou meio por fora dessas coisas, eu fico olhando, tem hora que me assusta, irmãos. E não era a Márcia. Não era mesmo, não. Estou falando para os irmãos, e não era. E não era ela. Gustavo, não era a Márcia. Não era. Pode ser que seja filha dela. Mas não era ela. E aí, aquela beleza constituída, mas você olha às vezes para o interior, não está valendo não está dando certo não. Irmãos, Deus precisa dos melhores, aqueles mais estudiosos, aqueles mais comprometidos, aqueles que lideram, que estão à frente, aqueles que já estão experimentados, aqueles que, apesar de uma tenra idade, já estão praticamente amadurecidos e prontos, sabe por quê? Tem gente que está envelhecendo na vida e não está amadurecendo, porque envelhecer não é sinônimo de maturidade. Mas tem gente com uma idade tão tenra e que estão maduros, completos, cheios, prontos para o serviço. Era isso que Nabucodonosor queria. Mas chega em determinado momento, eu olho para o texto e eles vêm falando assim, olha, separe a aparência, tudo, inteligente. Eles precisam dominar campo do conhecimento, capacitação e números para servir no palácio do rei. E ainda vão ter que aprender a língua e a literatura dos babilônios. Ou seja, isso aqui é uma helenização. O que é helenização? É você impor sua cultura ao outro para que ele aprenda e siga os ditames. Uma das coisas mais difíceis que tem quando você vai morar em outro país é você se adaptar à cultura ali. Irmãos, parece simples, não é. Você sai daqui, você vai para Portugal, fala português. O português brasileiro é um, Portugal é outro. Você vai ver umas palavras lá em Portugal que você vai se escandalizar. E que para eles é a coisa mais simples, normal que tem. É ou não é verdade? Você vai ver umas comidas, uns trejeitos, umas coisas, você fica assim, meu Deus, aqui é assim. É. A cultura. Das coisas que eu passei, que eu vivi em Portugal ali, que eu falei, Jesus, vocês já foram numa casa de fado? Já viram como é que canta fado? Quem já foi lá, já viu isso lá? Não é possível, irmão, ninguém. Aqui, ali, tem um aqui. Irmãos, as pessoas param de comer, não pode mexer um talher. Não tem uma sonorização, nenhum instrumento. É só voz. O que é isso? Cultura. Aquilo me chocou. Quando eu vi aquilo, Marquinha, no gogó. E isso é feito sempre nas casas onde serve jantares. Para todo mundo, ninguém pega o copo para tomar uma água, que é silêncio total. Se alguém começar a se coçar e mexer, para. Aí você vem para a casa de Deus para adorar. O povo levanta para beber água, vai no banheiro toda hora. Você já conhece, o pessoal da portaria conhece aquele pessoal que é quanto mais no culto levantar e ir no banheiro. Olha lá, já sabe até os nomes, estão rindo. Já sabe direitinho. Você chega na casa de Deus, o pessoal entra aqui displicente. Aqui, ó, vamos adorar o Senhor. Aí entra de qualquer jeito, vem aqui. Aí está aqui num cântico, num derramar, falando, está aí. Parece que entrou e na sala de casa, parece que está num lugar qualquer. Eu fico pensando como é que ali, se voar uma mosca, para tudo. E aqui, quando a gente reúne a congregação, meus irmãos, como é importante a gente vir para a adoração, para servir ao Senhor, para abrir a tua boca, declarar. Você fala, eu não sei cantar. Irmãos, eu sei menos um pouquinho que você. Mas talvez a tua voz desafinada vai chegar como um cheiro suave ao Senhor do que muitos que podem estar aqui têm ensaiado a semana inteira. Essa é a diferença. Quando você vem com o coração inclinado a Ele, fazendo o melhor para Ele, louvando e engrandecendo o nome dEle, tudo muda. E aí eles começam a fazer algumas coisas que começam a mudar o nome dos meninos.
Porque, meninos, eram jovens. E começa, então, um batismo ali diferente. E nome é identidade. Primeira coisa exigida para uma certidão, o que é, irmãos? Nome. Qual o nome? Não tem certidão, não tem identidade. Nada pode ser feito sem nome. E quando a gente pensa em identidade, esse conjunto que vai distinguir, tanto fisiologicamente, enfim, psicologicamente, valores éticos, morais, elementos endógenos e exógenos vão nos definir no que diz respeito à nossa identidade. Mas no que fala na vida de um cristão, de um servo de Deus, a nossa identidade é a obra que Cristo fez na cruz e fomos alcançados por essa obra. O Senhor fez algo tremendo na cruz, nós fomos regenerados nele, temos a identidade de Cristo. E por intermédio disso, da nossa redenção ao Senhor, nós nos tornamos novas criaturas. Pegou a identidade velha, o que você fez? Rasgou. Não serve para mais nada. Agora, forma de pensar diferente, essência diferente, caráter diferente, ou seja, é uma mentalidade diferente, porque tudo se fez novo, uma nova identidade. O Espírito passa a viver em nós, pecados estão sendo perdoados, nós alcançamos a salvação e passamos a ter um objetivo de vida claro. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Quando ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, agora nós temos um Pai que é perfeito, agora nós temos o melhor advogado, agora nós somos libertos da escravidão, do pecado e livres para vivermos para a glória de Deus. O que é isso? Identidade. Por isso que a Bíblia fala, santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A santificação é a identidade do verdadeiro cristão. Santificação é um mandamento, santificação é um dever, santificação é um privilégio e o alvo na vida de todo cristão. A santificação deve gerar em cada um de nós o caráter de Cristo, pois é dever de todo homem e mulher de Deus ter a identidade de um cristão, e a identidade de um cristão chama-se santidade. Santidade. Nele nós fomos escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, Efésios 1:11. Quais as características da nossa identidade numa união com Cristo? Nós começamos agora a ter uma união com Cristo ao ponto de compor a mesma matéria. Você é regenerado, você é nascido de novo. E por intermédio desse novo nascimento vai gerar uma nova identidade. Agora, é bem verdade, pastor Pedro, quando olha o pessoal pensando assim, que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos, tem uns que não entendem. Quando a gente olha para o texto que nos predestinou, também nos chamou, e igualmente nos justificou, e aos que justificou também os glorificou. Mas a glorificação não vai ser um evento futuro? Como é que aqui é colocado no passado? Você faltou a aula inaugural da EBD que a gente deu aqui. Você vai entender isso perfeitamente. Como é que o texto fala de um evento futuro como tendo ocorrido no passado? Não entendeu o que é santificação. Nós somos abençoados em Cristo com todas as bênçãos espirituais, no domínio das regiões celestiais. O homem estava amaldiçoado, vivendo em desobediência. A sua vida era uma ruína, uma desgraça, vivendo segundo as paixões do mundo. A identidade desse homem era mundo, desejo, o hedonismo. Agora, numa nova identidade, o meu desejo é servir ao Senhor, o meu desejo é viver para a glória dEle, o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Mudou o desejo, mudou a mentalidade, e isso vai te fazer mudar toda
a sua existência. Entenda, o teu falar é diferente, o teu trajar é diferente, os teus valores são mudados. É impossível alguém que tem a identidade de Cristo querer andar com roupas sensualizando. Por quê? Porque o teu prazer é glorificar o nome dele, o teu corpo é templo do Espírito Santo. É impossível alguém que tem uma nova identidade querer estar falando palavras de calão. Porque a Bíblia fala que não sai de vossa boca nenhuma palavra torpe, sim, a que for boa para promover edificação. A identidade é nova. É impossível alguém frequentar algumas rodas e entrar em determinados assuntos apenas para ser aceito. Sabe por quê? Porque você já foi aceito pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. É impossível alguém gostar de sentar à mesa de Nabucodonosor e provar daqueles manjares, porque você já está sentado na mesa do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, com tudo que você precisa para ser feliz e viver uma vida na presença dEle. Você não tem prazer mais naquele manjar? Até porque alguns pensam, pastor, mas por que Daniel fez isso? Ele rejeitou, sabe por quê, meu irmão? Aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos, aquelas bebidas também. Então eles criam piamente que quando faziam isso aos deuses, e as pessoas se alimentavam daquilo, estavam sendo robustecidas e iam ter uma aparência melhor. Meus irmãos, para pensar no texto de Daniel. Imagina o que comia um rei naquela mesa. Flávia, quando eu penso numa mesa assim, num reinado, pastor Moacir, eu fico pensando assim naquelas iguarias, as melhores que tem. Até porque, em termos de prataria, eles já tinham tomado tudo do templo. Estava tudo lá com eles. Imagina o que eles não tinham de bebida, de comida, tudo do bom e do melhor. Fábio, eu vou falar uma coisa. Aquele pessoal comia o que o meu dinheiro no mês não dá para comprar o quilo. E o rei fala assim, é para dar comida para eles durante 3 anos. 3 anos. Aí Daniel, que já tinha tido uma determinação interior, ele se submete ao chefe. Olha que coisa impressionante. Ele fala assim, vamos fazer um teste durante 10 dias. E qual era o teste? Deixa a gente na verdura e no legume e na água. E vai acontecer que você vai verificar depois de 10 dias o que vai suceder. Se der certo, se a minha aparência for melhor do que a dos outros, me mantém nessa situação. Irmãos, por favor, você é inteligente. Quem é que comendo verdura, legume, bebendo água em 10 dias vai ter uma aparência melhor do que quem está comendo churrasco? Pudim que a Neuzinha fez para mim hoje, que é aniversário dela. Ganhei, irmãos, lamento. Se eu pudesse, eu dividia com toda a igreja. O que é você estar comendo aquele cheesecake bem feito? Pernil, aquele arroz grego ali especial, ou um arroz à piamontese, com aquele suculento bife argentino maturado com bacon, com aquele molho à madeira. Quem é que comendo verdura vai ter uma aparência melhor? É impossível, irmãos. Ainda mais, Fabiano, num período de 10 dias. 10 dias não dá nem para o tira-gosto, irmão. Nem para lá, nem para cá. Aí vem o chefe, quando chega lá, ele olha, a aparência deles era bem melhor. Bem melhor. Sabe por quê? Porque Daniel tinha compreendido perfeitamente quem ele era em Deus. Daniel sabia perfeitamente qual era a sua identidade. Podiam trocar seu nome, tentar fazer o que fosse. Ele sabia que foi chamado para ser santo.
E a Bíblia diz, sede santo, porque eu sou. 1 Tessalonicenses 4:3, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Porque Deus não nos chamou para impureza, não, mas para a santidade. Ou seja, a identidade de Daniel quando chega na Babilônia era santidade. Trocaram os nomes dos meninos, mas a sua identidade permanece na integridade, não mudou. Você precisa decidir qual mesa você vai sentar. Você precisa começar a decidir qual a identidade que você tem. Porque o nome de Daniel quer dizer Deus é meu juiz. E sabe para que trocaram no nome babilônico? Baal proteja a sua vida. Olha o nome que deram a ele. Ananias, que quer dizer Deus demonstra graça. O Deus de toda graça. Agora o nome babilônico. Sadraque, que quer dizer ordem de Acu, ou seja, Deus da lua. Era isso. Misael, quem é Deus como nosso Deus? E aí você vai começar a ver quem é como Acu. Azarias, aquele a quem Yahvé ajuda, mudou o nome, Abidnego. Abidnego quer dizer servo de Nebo. Todos, Nebo, Acu, Baal, tudo deuses pagãos. Ou seja, tentaram mudar a identidade deles, tentaram dar um novo rumo à vida deles. E se você parar para prestar atenção, todas as vezes que Deus muda o nome de uma pessoa, Deus muda a identidade, muda o rumo da vida dela. Vamos começar lá no início. Abrão. Deus mudou para Sarai. Deus mudou para quê? Jacó. Deus mudou para quê? Você está ligado. Simão. Deus mudou para quê? Deus muda o nome, Deus dá uma nova identidade, Deus muda o rumo, porque um nome mudado diz respeito a um caráter diferente, uma identidade nova e um rumo diferente. Foi o que Deus fez com os grandes homens e mulheres na Bíblia, que Ele trocou o nome. Mudou o nome, muda o caráter, muda o rumo, muda tudo. E Deus ainda garante o cumprimento de promessas. Foi para isso que Deus mudou o nome. Agora, o que estão tentando fazer com esses meninos? Mudar o nome, mudar a identidade. Deus gracioso agora vai servir a outra coisa lá. Meu pai, como é que pode esses homens terem uma mudança tão radical? Servo de nego. Agora, quando a gente para pensar na nossa identidade como servo de Deus, o que será que mudou na nossa história, nesse encontro com Cristo? Eu, todas as vezes que me dá vontade de fazer uma besteira, e pasmem vocês, volta e meia eu estou pensando em fazer uma besteira. Eu fico pensando que eu carrego um nome. Eu fico pensando que eu tenho uma identidade. Eu fico sempre pensando no que vem atrás disso. E aí, conforme dizia uma filósofa chamada Islândia de Souza Maciel, dizendo assim, meu filho, vontade é uma coisa que dá e passa. É aquela santa, minha mãe. Você acha que Daniel não podia estar com vontade de comer um pernilzinho daquele, irmãos? Sentar numa mesa daquela? Imagina o que era inclusão. Primeiro eles já eram, olha, os maiorais da tribo, lindos, bonitos, inteligentes. Agora vão comer do melhor do rei. Olha aí, que onda, hein? Que inclusão, hein? Mas Daniel fala, não, eu não vou trocar a mesa do rei dos reis por essa mesa.
Eu não vou deixar isso acontecer, porque ele sabia que ele tinha uma identidade. Daniel conhecia perfeitamente a sua origem, ele sabia que podiam mudar até o seu exterior, fazer propostas indecorosas, botar ele diante de um grande manjar, mas ele ia renunciar pela sua identidade. Ocorre que na vida cristã me parece que alguns, na primeira proposta de uma mesa que aparentemente é bonita, já estão perdendo a sua identidade. Eu queria preparar jovens dessa igreja para cada um ir para uma faculdade. E no término dela você vem aqui testemunhar que toda a sua classe se rendeu a Jesus Cristo. E não que você foi contaminado, mudou a sua identidade, o seu comportamento. Eu queria sinceramente olhar e falar assim: vai meu filho, você é lá luz, sal, onde tem trevas terão que ser dissipados, sabe por quê? Eles podem mudar o teu nome, podem te pressionar, podem botar a tua vida em risco, mas o Senhor vai te honrar como honrou Daniel, como honrou José. O Senhor te leva lá para você ser luz do mundo e sal da terra. Nós precisamos de pessoas hoje que impactem essa sociedade que está vivendo uma vida dissoluta. Irmãos, a igreja é a última barreira. O povo carece, o povo precisa olhar para cada um de nós e ver a identidade de Cristo Jesus. Agora, como é que desconstrói a identidade? Você acha que é só um nome externo? Não, você começa desconstruindo quando você começa com pensamentos errados sobre você mesmo. Foi isso que não permitiu alguns israelitas entrarem na terra que mana leite e mel. Foram 12 espias. 10 vêm com o seguinte complexo: aos olhos deles somos gafanhotos, aos nossos olhos também. Complexo de gafanhoto. Ah, não dá para a gente não. Perderam a identidade. Agora, tiveram 2 que falaram assim: não tá, os caras lá são peritos em guerra. Os caras lá são valentes, fortes. Mas a minha identidade é entrar lá e fazer aquilo que o meu Deus me deu, sabe? Porque quem não perde a identidade não perde o propósito e a promessa. Quem não perde identidade, não perde propósito, não perde promessa. Ah, mas é gigante, pode vir o que for, lança em cova, mas eu não me dobro. Aí Deus fechou a boca dos leões. Agora, quem não tinha identidade de Cristo, chegou perto da cova, já está sendo despedaçado. O leão já está tragando. Ah, você está dizendo que eu tenho que me dobrar agora? Não vou, vai ser lançado na fornalha. Pode lançar. Pode lançar. Lançaram. O que aconteceu com os jovens? Saltando, pulando e dançando. Lançou 3, mas tinha 4. O aspecto do 4 era semelhante ao filho dos deuses. Todos os teólogos vão convergir para a ideia de que Cristo se manifestou ali. Aquilo foi uma teofania. Só tem um detalhe. A Bíblia diz que nem cheiro de fumaça tinha neles. Nem cheiro. Agora tira. Bota os outros que não têm identidade de Cristo. Chegaram perto do fogo. O que aconteceu? Já estavam sendo consumidos. Consumidos. Irmãos, o que vai gerar em cada um de nós propósito, cumprimento de promessas, alcançarmos coisas tremendas, é a nossa identidade com o Senhor. Não pense de si além do que convém. Você precisa construir algo que seja a sua identidade e não ficar pensando que isso está sendo desqualificado. Há pessoas com uma autoestima tão baixa. Pessoas que são tão pessimistas. Olha o mundo de uma forma que eu fico impressionado. Exagero em tudo. Tem um drama assim, começa a fazer assim, ó. Peraí, não aconteceu nem a primeira parte da novela. Ela já está no último capítulo vendo morte e diz: eu quero me matar. Pelo amor de Deus, irmãos, o que é isso? Você está perdendo sua identidade.
Se vier adversidade, tribulação, perseguição, nós deveríamos dizer: bem-aventurado eu sou. Por conta do nome dele estão me perseguindo, que é alegria. Algumas vezes na minha vida, na minha carreira, eu passava por algumas perseguições, eu falava assim: Márcia, eu não estou preso a cadeira nenhuma. Se fizer uma injustiça agora comigo, eu vou fazer um post e vou dizer: bem-aventurado eu sou. Até porque em determinado momento eu queria fazer um culto num lugar e me impediram. E disseram que eu não podia. Eu falei: se vocês não deixarem eu fazer esse culto dentro da repartição pública, eu vou fazer uma denunciação por perseguição religiosa, porque vocês colocaram no boletim autorizando símbolos religiosos dentro de repartição pública. Por que a mim vocês querem impedir de fazer o culto? Não vão. Realizei 130 batismos nesse culto, botei minha cabeça a prêmio e falei: Deus, em nada eu tenho minha vida como preciosa, contando que cumpra com alegria a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho de sua glória. Irmão, a gente não tem que estar preso à cadeira, à posição, a coisa nenhuma. Sabe por quê? Esses homens que têm identidade, quem tem identidade de Cristo, o prazer dele não é ser aceito por homens, mas é ser aceito por Deus. Mas vão pensar de mim. Estou nem aí. Deus, o que o Senhor está pensando de mim? Isso me preocupa. Como é que tu está me vendo agora, Deus? Isso me preocupa muito. Mas esse povo, está a classe toda te julgando. Irmãos, eu fui para uma academia, tinha 84 alunos na turma, só tinha eu de cristão. Conviver durante anos, regime internato. Eu puxei anos de cadeia, regime internato é cadeia. Você não pode sair. Só sai quando não está de serviço nem punido, é quase que impossível. Quase que impossível. Só um cristão. Só um. Vocês imaginam a pressão, as pilhas? E só homem. Irmãos, é uma bênção. Tua fé é colocada à prova a todo tempo. Ele fica assim: reage, cristão. E agora, cristão? Tu não diz que teme a Deus? Tu não fica aqui fazendo tuas orações? Agora vamos ver se ele é crente mesmo. E toma de bombardeio. Toma, revezamento, irmãos. Sabe para quê? Para amadurecer a nossa fé. Aí tem pessoas hoje que estão indo para esses lugares, perdem a identidade. O que tem de notícia de jovens que estão indo agora para as faculdades, universidades, muda o linguajar, muda a maneira de ser, muda princípios, muda tudo. O que é isso? Perderam a identidade. Não sabem quem são em Deus. E aí começa a fazer uma confusão generalizada. Daniel sabia. A sua transformação tem que ser para qualificar a obra de Cristo. Porque se você souber quem você é em Deus, as pessoas não vão moldar os valores espirituais, padrões e sistemas corrompidos não vão mudar a sua identidade, a sociedade e os grupos não vão destruir valores espirituais, mas em todo tempo você vai se posicionar e você vai ver o que Deus vai fazer por intermédio da sua vida. Não se preocupe com pensamentos, com julgamentos, sabe por quê? Ninguém vai te honrar mais do que Deus. Ninguém vai te sustentar mais do que Deus. Ninguém vai te aceitar mais do que Deus. Olha o que fala a palavra dele em Efésios 2, 4, 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida voluntariamente com Cristo. Pela graça de vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso era para dar um glória a Deus, um aleluia forte aí, irmão. Ninguém te valoriza mais do que Deus. Não deixe a contaminação entrar na tua vida. É impossível alguém que tem uma identidade nova viver da mesma forma como dantes. É impossível.
É impossível você frequentar os mesmos lugares, continuar com as mesmas amizades. É impossível você olhar e falar assim, que roupa bonitinha, porque hoje, irmãos, a sensualização está uma coisa assim, está difícil esse negócio. Você vê as meninas de tenra idade, as mães motivando a usar umas roupas que eu falo, misericórdia. O que é isso? Perdendo a identidade. Está deixando de lado, não sabe quem é em Deus, mas a santidade quer dizer separação. E tudo que é separado não deve ser misturado, porque é uma coisa diferente. E essa diferença que tem a identidade que você tem no Senhor. Agora, quanta contaminação no tempo presente, mas Daniel, ele decide não se contaminar. À noite a gente vai refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu quero concluir falando uma coisa para você. Ao final, lá no verso 18 do capítulo 1 de Daniel, diz assim, ao final do tempo estabelecido pelo rei para que jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos nas quais se exigia sabedoria, conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Meus irmãos, quem não perde a identidade, a santidade, pode se preparar, porque até o ímpio vai ver em você qualidades que ninguém tem. Eu acho que há um grande paralelo e há critérios de paridade e de semelhança entre a vida de José do Egito e de Daniel. Ambos foram tirados da sua terra onde viviam. Ambos foram perseguidos e injustiçados de uma maneira tão ferrenha. Ambos tiveram problemas graves que podiam pensar em perder o posicionamento da identidade cristã. José teve que sair correndo. Largou aquela capa, mas se posicionou e ele dizia, eu não posso fazer isso com Deus. Potifar me confiou tudo que tinha no seu reino, menos você. E José disse, palavras minhas, revista e corrigida, Anderson Maciel, se eu tocar em você, vai ser uma potifaria. Eu não posso fazer isso com Deus. Se posicionou. Ainda que tenha custado uma prisão, se posicionou. Daniel se posicionou. E aí o rei não encontrou ninguém semelhante a eles. Aliás, com 10 dias, o chefe do serviço já viu diferença. Onde José ia, todo mundo via diferença. Porque tudo que ele botava as mãos, prosperava. Tudo, sem contaminação, sabendo quem ele era em Deus. Quem vive em santidade cresce e aparenta ser muito melhor. Ninguém que come legume e água vai ficar com uma aparência melhor de quem está comendo outras coisas que tem açúcar, sal. Esse negócio que dá sabor à comida, né, irmão? Esse negócio de gordura, sal e açúcar, que coisa maravilhosa, não é? Irmão, tira isso da comida.
tudo que você faça, delicioso. Pode ver a quantidade de açúcar que tem. Gordura, sal. Agora, o curioso foi a vida desses jovens. Eles não comeram gorduras, não cederam às docilidades do mundo, não entraram num sistema perverso, não perderam suas identidades. Aliás, cada vez mais eles se posicionavam preservando o que eles eram em Deus. Sabe por quê? Pode vir pressão exterior, podem querer mudar o teu nome, pode acontecer o que quiser ao seu redor. Quando você sabe quem você é em Deus, o sacrifício de Jesus na cruz, quando você sabe que é nova criatura, quando você sabe que você tem o caráter de Cristo, você não vai ceder à paixão, você não vai ceder a desejo, você não vai ceder à tentação. Não tem mesa que te conquiste nesse mundo, porque você se assenta na mesa do Rei dos Reis. Não tem posição melhor do mundo do que você se posicionar com o Senhor. Meu irmão, renuncie à oferta, renuncie manjares, renuncie tudo que a vida possa te oferecer, porque dentro de 10 dias eles já vão ver que a tua aparência é muito melhor. Santidade traz beleza. Por isso que o jovem não deve se contaminar. Sabe por quê? Santidade traz algo que é interior, e o coração alegre aformoseia o quem? Olha aí, aformoseia o rosto. Não adianta, irmãos, um vestido bonito, o emprego que você ganha muito bem, o carro novo, viagens, roupas de grife, se dentro de você a contaminação, vai perder a sua identidade. Vai perder, vale a pena não. Destaque e honra é para quem tem coragem. E eu quero dirigir uma palavra especial, concluindo essa reflexão, até para os nossos jovens. Nabucodonosor queria aqueles jovens, porque eles sabiam que jovens, vocês são fortes, e vocês já venceram o maligno. Jovens, não entrem em namoro se o teu namorado quer ter relação sexual com você, a prova do que ele não te ama, ele já perdeu a identidade. Aí fora o mundo pode estar falando que você é virgem. Não é possível. Ande em santidade com o Senhor, esse é o caminho da honra. Existe uma força enorme na juventude, e nós precisamos, queridos irmãos, a gente apostar neles para que eles possam peitar sistema, não se curvar a nenhum manjar, não estar ligado a nenhum ídolo, e cada vez mais terem suas identidades em Cristo Jesus fortificadas. Sabe por quê? Porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, propriedade de Deus, identidade de Deus. A tua vida tem uma chancela, propriedade exclusiva de Deus, porque Ele te comprou com alto preço. E é essa identidade que você não pode perder. Desafio você agora a curvar sua cabeça e orar. Fala: Deus, me ajuda. Me ajuda. Não quero me contaminar. Não quero me dobrar um sistema opressor. Eu não quero ceder aquelas rodas. Eu não quero ser aceito por grupos ou por homens, porque o Senhor me amou, o Senhor me aceitou, o Senhor me faz assentar à mesa. O Senhor tem tudo o que eu preciso. Não deixa, Deus, eu não quero perder minha identidade. Em nome de Jesus.
porque a minha identidade chama-se santidade ao Senhor. Eu não quero mais, Deus, me contaminar com aquilo que eu ando olhando. Eu não quero mais, Deus, me contaminar com esse relacionamento que eu tenho tido. Eu não quero mais me contaminar com aquele dinheiro que tem chegado dessa forma. Eu não quero mais me contaminar com as mentiras que eu estou vivendo na minha vida. Eu não quero mais me contaminar com aquelas rodas de escarnecedores que eu tenho frequentado. Deus, eu quero chegar em casa, rever roupas que estão despertando sensualidade. Eu não vou usar mais isso. Pai, eu quero chegar em casa, reavaliar alguns conceitos, valores, mudar, porque minha identidade chama-se santidade ao Senhor. E é por intermédio disso que as pessoas vão ver, com o tempo, o que o Senhor tem feito na minha vida. Vamos adorá-lo. A igreja vai estar de pé.